Isso aqui não é só uma arte corporal. É um argumento social super complexo pintado diretamente na pele. Hoje, a gente vai decodificar os desenhos do povo Caduveu, um povo originário aqui do Brasil, usando a análise do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss para entender a filosofia por trás de cada uma dessas linhas. Quando a gente olha para isso, parece um quebra-cabeça visual, né? Um estilo de arte com uma sofisticação que parece guardar um segredo. Essas linhas, as espirais, a simetria que é quebrada de propósito, dá para ver que existe uma lógica aqui, um sistema. Mas qual seria? E essa é a questão central. Se essa arte toda está afirmando alguma coisa, qual é a mensagem, afinal? Para Lévi-Strauss, a resposta não estava apenas nos desenhos em si, mas os desenhos eram a chave para entender uma sociedade inteira. Então vamos lá. Para começar, vamos analisar as pistas que a própria arte nos oferece. A primeira coisa a se notar é que esta arte não é aleatória, de jeito nenhum. Ela segue regras bem rígidas. E a principal delas é o dualismo. A arte Caduveu é quase obcecada por pares de opostos, por uma tensão constante entre dois polos. E aqui a gente vê um exemplo brilhante disso. Existe um jogo constante entre o estilo geométrico, de linhas retas, e o curvilíneo, que é mais orgânico, mais fluido. Muitas vezes, os dois aparecem na mesma composição, sabe? Criando uma conversa visual entre formas que, a princípio, não teriam nada a ver, mas que, de alguma forma, coexistem ali. Agora, para decifrar a arte, a gente precisa olhar para quem a criou. Uma sociedade que era ela mesma, cheia de contradições. Os Caduveu, também conhecidos como Embaiá, tinham uma sociedade super hierárquica. Eram 3 castas com barreiras que eram praticamente intransponíveis. Dá para imaginar que uma estrutura social assim era cheia de tensões internas. Essa estrutura toda levanta um problema fundamental. Como é que um sistema tão dividido, tão desigual, conseguia se manter de pé sem se autodestruir? E a resposta para isso revela uma contradição ainda mais profunda. Lévi-Strauss descobriu algo surpreendente. Os Caduveu tinham uma forte aversão cultural a ter os próprios filhos. Práticas como o aborto e o infanticídio eram comuns. Eles basicamente se recusavam a se reproduzir biologicamente. Então, como é que eles sobreviviam? Através de um sistema impressionante. Eles mantinham seus números por meio da guerra, capturando e adotando crianças de tribos inimigas. Pensa só nisso, uma sociedade de castas super fechadas que dependia inteiramente de pessoas de fora para não desaparecer. E é exatamente aqui que os dois quebra-cabeças, a arte complexa e a sociedade contraditória, finalmente se conectam. Essa foi a grande sacada de Lévi-Strauss. Ele percebeu que a estrutura da arte não só imitava, mas dialogava com a estrutura da sociedade. A hierarquia social se manifestava na ordem dos desenhos. A dualidade entre nobres e escravos ecoava na dualidade dos estilos. E a assimetria do poder social se refletia na assimetria dos padrões. A arte, portanto, funcionava como um espaço de reflexão. Era uma maneira de impor simbolicamente uma ordem e uma harmonia que eram muito difíceis de alcançar na vida real. Era uma forma de pensar e processar os problemas da sua própria existência coletiva. E a tela para esse grande debate social era o próprio rosto humano, a fronteira exata entre o indivíduo e o mundo, entre o ser biológico e o ser social. Isso nos leva à conclusão final sobre o papel fundamental que a arte desempenhava para os Caduveu. Para Lévi-Strauss, o ato de pintar o rosto era um verdadeiro ritual de transformação. Significava a passagem da condição de natureza para a de cultura. Era uma forma de declarar: nós não somos apenas animais, somos seres humanos com uma sociedade e uma ordem. Ao impor um desenho cultural sobre a biologia do rosto, os caduveus afirmavam a dignidade da sua cultura sobre a natureza. Eles estavam literalmente desenhando a sua identidade social em si mesmos, transformando um corpo em uma pessoa. E tem uma anedota fascinante sobre isso. Quando um missionário perguntou a um caduveu por que eles se davam a todo esse trabalho, a resposta foi curta e muito enigmática: porque somos estúpidos. Mas claro que não era uma confissão de ignorância. Pelo contrário, era uma afirmação filosófica. O que eles queriam dizer é que, sem a cultura, sem a arte que impõe a ordem e significado, o ser humano é incompleto, estúpido. A arte era o que lhes conferia inteligência, o que os tornava plenamente humanos. Os Caduveu encontraram um caminho para a dignidade humana através de seus desenhos complexos.
Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quais são os padrões que nós criamos hoje para dar sentido às nossas próprias contradições?